Olá, que bom ter sua companhia para mais essa nossa conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num relato assim fundamental, sabe? O comecinho da jornada de Abrão. Tá lá em Gênesis capítulos 12 e 13. É um momento chave na história bíblica, né? Com reflexos que a gente sente até hoje. Para guiar a nossa conversa, a gente está usando o texto bíblico, claro, e também comentários de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Elas ajudam a gente a pegar os detalhes, o contexto. O nosso objetivo aqui é simples: seguir os passos do Abrão, desde aquela chamada de Deus, as primeiras viagens, os perrengues que ele passou e tentar entender o que tudo isso significa, né? Ok, então vamos lá. Começando pelo chamado mesmo, Gênesis 12, a ordem que Abrão recebe nossa, é de cair o queixo, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Imagina só o peso disso. Largar tudo, tudo que você conhece, sua segurança, por uma promessa, um futuro incerto. Muito forte. É fortíssimo. E o interessante é que o verbo em hebraico lex, que as fontes comentam, ele tem um sentido de vá adiante, sabe? Uma partida sem volta, um corte com o passado. Não é um vamos dar uma volta, é tipo assim, um chamado para mudar tudo baseado só na palavra de Deus. Bem radical. Mas olha só, não é só a ordem, né? Vem junto um pacote de promessas. E que promessas! As bíblias de estudo detalham bem. Deus promete fazer dele uma grande nação, abençoar, engrandecer o nome dele, fazer dele próprio uma bênção para os outros. E tem mais, né? Aquela coisa da proteção, da aliança. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E a promessa final, que é uau! Em você serão benditas todas as famílias da terra. É muito abrangente. É super importante notar isso que você falou, a ideia de aliança. Isso está sendo plantado ali, desde o começo. Não é só uma promessa vaga, é um compromisso, quase um tratado, sabe? Você vai moldar toda a relação de Deus com Abrão e os descendentes dele. Essa estrutura de aliança é central para a Bíblia toda e para as religiões que vêm daí. E essa parte do todas as famílias da Terra já mostra uma visão universal, né? Impressionante, logo de cara. E diante disso tudo, ordem radical, promessas gigantescas, como é que Abrão reage? O texto é super direto. Ele foi, obedeceu, como o Senhor lhe havia ordenado. E tem aquele detalhe que sempre chama atenção, né? A idade dele. 75 anos. Poxa, não era nenhum garoto aventureiro. Era um homem feito, com a vida estabelecida. Isso torna a obediência dele ainda mais notável, você não acha? Sem dúvida nenhuma. Aos 75 a gente pensa em sossego, né? Não em arrancar todas as raízes e começar do zero. Essa disposição para confiar e agir, mesmo com essa idade toda, é um testemunho e tanto. Mostra uma fé, ou pelo menos uma disposição a obedecer, né? Muito grande. E aí a caravana se forma. Quem vai com ele nessa aventura para o desconhecido? O texto fala da esposa, Sarai, do sobrinho, Ló, e também de todos os bens e as pessoas que haviam adquirido em Harã. Devia ser um grupo grande, né? Não só a família próxima, uma pequena comunidade se movendo. O destino, a terra de Canaã. Interessante que as fontes comentam, a família dele era lá de Ur, né? Na Mesopotâmia, atual Iraque. Mas eles tinham se mudado para Harã, mais ao norte. E foi de Harã que ele partiu para Canaã. Uma terra que, como a gente vai ver, já era ocupada. Exatamente. A chegada em Canaã acontece em Siquém, um lugar importante no centro da região. O texto menciona até uma árvore, o carvalho de Moré. Esses detalhes geográficos, eles não são à toa, sabe? Siquém era um ponto conhecido nas rotas comerciais e tudo mais, e o texto faz questão de registrar uma coisa fundamental. Naquele tempo, os cananeus habitavam essa terra. Isso é crucial. A terra prometida não estava vazia esperando por ele. Os cananeus, como as notas explicam, não eram um povo só, eram vários grupos diferentes que já moravam ali. Isso já planta semente para muitos conflitos futuros sobre a posse da terra, né? E é justamente ali em Siquém, nesse cenário já habitado e complexo, que Deus aparece de novo para Abrão. E aí a promessa fica mais concreta, mais específica. Darei esta terra à sua descendência.
A promessa ganha um endereço, né? E como Abrão reage a essa aparição e promessa? Ele constrói um altar, o primeiro altar dele em Canaã, dedicado ao Senhor. Depois ele anda mais um pouco para a região montanhosa entre Betel e Ai, arma a tenda ali e constrói outro altar, o segundo. Esses altares são muito significativos. As Bíblias de estudo batem nessa tecla. Não eram só para marcar o lugar, eram atos públicos de adoração. Construir um altar era como declarar a fé naquele Deus que o chamou, sabe? Marcar aquele chão como sagrado, um lugar de encontro com o divino. E também, simbolicamente, começar a tomar posse da terra prometida. O texto diz que no segundo altar ele invocou o nome do Senhor. Isso sugere oração, adoração, talvez até pregação para quem estava com ele. A viagem continua. Ele vai descendo aos poucos para o sul, em direção a uma região chamada Negueb. O que é o Negueb? É uma área mais seca, quase desértica, ao sul das montanhas de Judá. Um lugar mais difícil para viver, especialmente para quem depende de pasto e água, como ele. E parece que essa condição mais difícil do Negueb é o que leva ao próximo capítulo da história. Um desvio bem inesperado. O texto fala que rolou uma fome muito forte na região. Tão forte que Abrão resolve descer para o Egito para sobreviver. E aqui a coisa muda de figura. Fica bem desconfortável, para dizer o mínimo. Chegando perto do Egito, que era a superpotência da época, né? Bate um medo no Abrão. Ele olha para Sarai, vê que ela é muito bonita e pensa, vão me matar para ficar com ela. Aí ele tem uma ideia, um plano. Pede para Sarai dizer que é irmã dele. A justificativa dele é complicada. Para que tudo me vá bem por sua causa e para que a minha vida seja poupada por amor a você. Basicamente, ele está usando ela para se proteger. Coloca ela num risco danado, né? Um elemento muito complexo e que revela bastante sobre ele, né? As análises que a gente viu, elas apontam que foi medo puro. E uma aparente falta de confiança na proteção de Deus, que tinha acabado de fazer promessas gigantescas para ele. Ele recebe as promessas e, na primeira crise séria, apela para um truque, uma mentira. E tem a questão ética, né? Mesmo que Gênesis depois diga que ela era meia-irmã, a intenção ali foi enganar. Uma meia-verdade usada para um engano total. Tudo por medo de morrer. É um contraste brutal com a fé que ele mostrou ao sair de Arã. E o plano, num primeiro momento, parece que dá certo, né? Pelo menos para Abrão. Os egípcios reparam na beleza da Sarai, falam dela para o faraó, e ela acaba sendo levada para o palácio. E o Abrão, como suposto irmão, ele é tratado como rei, ganha uma montanha de presentes, ovelha, boi, jumento, servo, serva, camelo. Fica rico, mas nossa, a que custo, né? E de que jeito? O Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Deus agindo para consertar a bagunça, e o ponto importante aqui que as notas destacam não é só que Deus agiu, mas como. A fidelidade de Deus não depende da gente ser perfeito, pelo contrário, ela aparece justamente no meio da confusão, do erro humano. Deus garante o propósito maior, protege a Sarai e a linhagem da promessa apesar da falha feia do Abrão. O faraó, sofrendo com as pragas e descobrindo o motivo, chama o Abrão para uma conversa e dá uma bronca daquelas. Chega a ser irônico, né? Um rei pagão dando lição de moral no escolhido de Deus. Ele fala, que é isso que você me fez? Por que não me disse que era sua mulher? Por que falou, é minha irmã? Olha, pega sua mulher e vai embora. Uma humilhação total. E a consequência é essa mesma, expulsão. O faraó não quer mais saber de confusão, manda o Abrão, a Sarai, todo mundo, com todos os bens deles, incluindo a riqueza que ele ganhou lá, para fora do Egito, com escolta e tudo. Ele não sai porque quer, ele é colocado para fora. Depois dessa experiência toda, tensa, comprometedora lá no Egito, como é a volta para Canaã? O capítulo 13 começa descrevendo isso. Abrão subindo do Egito, voltando pelo Négueb, com a Sarai, o Ló e tudo que ele tinha. E o texto reforça de novo a riqueza dele, que agora era ainda maior. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Parte disso veio justamente daquela situação no Egito. E o ponto final dessa viagem de volta é muito significativo. Ele não fica só no Négueb. Ele refaz o caminho passo a passo.
até chegar de novo naquela região entre Betel e Ai, exatamente onde ele tinha construído o segundo altar antes de ter que ir para o Egito. Esse retorno ao altar, nossa, é carregada de significado. Se a gente conecta tudo, as fontes sugerem que isso é tipo uma busca por restauração, um realinhamento com Deus depois daquele desvio todo, movido pelo medo. É como se o Abrão estivesse reconhecendo o erro, sabe? Ou, no mínimo, a necessidade de voltar para o ponto onde a comunhão com Deus, a adoração pública tinha sido meio que interrompida pela falta de confiança dele. Ele volta para o lugar da fé inicial em Canaã. E o texto confirma isso. Ali, naquele lugar encontrado, Abrão invocou o nome do Senhor de novo. É a mesma frase usada quando ele construiu o altar ali da primeira vez. É um recomeço. Uma reafirmação do compromisso com aquele Deus que o chamou e que, mesmo com a falha dele, o protegeu e trouxe de volta. Então, juntando tudo isso, o que a gente tira dessa história toda? Tem essa chamada radical, promessas imensas, tem a resposta do Abrão, que começa com uma fé incrível, mas que depois vacila feio com medo, toma umas decisões bem questionáveis. A gente vê a importância dos altares, né? Como pontos de encontro, de memória da presença de Deus. E fica claro que a jornada da fé não é uma subida reta, né? Tem curva, tem desvio, tem queda. E tem recomeço também. Exatamente. Se a gente fosse resumir os grandes temas aqui, algumas coisas saltam aos olhos. Primeiro, essa relação complexa entre o chamado de Deus e a nossa resposta, que mistura fé, obediência, mas também medo, erro. Segundo, isso para mim é muito forte, a fidelidade de Deus. A história mostra que o plano dele não é frustrado pelas nossas fraquezas, pelo contrário. Muitas vezes é justamente na nossa fraqueza que a graça e a constância de Deus ficam mais claras, como lá no Egito. Terceiro, a gente está vendo o começo concreto daquela relação de aliança que a gente falou, né? Super importante para tanta gente. Quarto, a história dá um retrato muito vivo dos desafios da vida nômade antiga. Dependência do clima, fome, ter que lidar com outros povos, com poderes como o Egito, é muito pé no chão. E o fascinante pra mim é a honestidade da narrativa. O texto não passa pano pro Abrão, sabe? Ele é o patriarca, o pai da fé, recebeu promessas gigantescas. Mas as falhas dele, o medo, as escolhas erradas, tá tudo ali, sem filtro. Isso dá uma humanidade enorme pra ele. E talvez, por isso mesmo, torna a história mais relevante pra nós. Mostra que Deus age através de gente real, imperfeita. Essa honestidade toda deixa a gente com uma última pergunta, né? Algo para pensar. Olhando para essa jornada inicial do Abrão, com esses altos e baixos tão claros, a fé nos altares, o medo no Egito, o que essa mistura toda sugere sobre as nossas próprias jornadas? Seja de fé, de propósito de vida, o que for. Será que os desafios, as dificuldades, até os nossos erros, de alguma forma inesperada, podem acabar nos levando para uma dependência maior, para um conhecimento mais real daquilo que nos guia ou naquilo que a gente escolhe acreditar? Fica aí a reflexão.